Se eu te falar que o Atlético tem um dos volantes mais valorizados do futebol brasileiro, talvez em um primeiro momento você pense no Bruno Zapelli, logo depois você pense no Portilla, mas eu não estou falando de nenhum nem de outro, estou falando de Filipinho. E é até difícil para o torcedor do Atlético acreditar que um jogador tão contestado nas últimas duas temporadas, né? O período que ele está vestindo a camisa do Atlético, realmente tenha tanta moral no mercado. Mas a realidade é essa, constantemente procurado por clubes do futebol brasileiro, procurado por clubes do futebol norte-americano, procurado por clubes do futebol europeu. Filipinho começa essa temporada como um jogador que está no time titular, muito pelo fato do Atlético não ter conseguido contratar mais nenhum volante. A contratação do Jadson, obviamente, para a composição de elenco, e aí você vai ter ali uma dupla ou provavelmente um trio com Zapelli, Portilla e Filipinho ao longo da temporada, principalmente se não chegar mais nenhum jogador para essa posição. E eu acho que a gente precisa entender que às vezes os jogadores do Atlético têm muito mais valor do que a gente imagina. O Filipinho foi um jogador que eu critiquei muito ao longo dos últimos tempos. Mas eu consigo admitir com tranquilidade aqui, por tudo que o Filipinho ele pode apresentar no jogo de futebol, principalmente a facilidade de ganhar duelos, a capacidade de se impor ali contra os portadores da bola do time adversário, já que o Filipinho é quase que um desarmador, podemos definir assim. É uma característica que o Filipinho se destaca tanto que é natural que clubes relevantes no futebol brasileiro estejam de olho no Filipinho e é natural que ele seja um dos destaques da posição no futebol brasileiro como um todo. Com menos nome, com menos expectativa, mas com uma entrega alta, e a gente precisa reconhecer isso como um jogador que pode ajudar muito o Atlético se melhorar alguns quesitos, principalmente na sua marcação zonal, porque na marcação individual o Filipinho vai muito bem, e na inteligência, na leitura de jogo ali para ele estar no lugar certo na hora certa. Eu acho que o Atlético ele pode estar fazendo um grande esforço por um volante do mercado que não necessariamente a gente vai conseguir trazer. E aí sim eu tô falando do Lucas Sacha. E vou além. Eu acho que a presença do Portilla pode ser muito importante para trazer essa maturidade posicional pro Filipinho, porque eu acho que o Portilla ele se destaca por ser um jogador de muita inteligência, de muita capacidade de bom posicionamento, de estar no lugar certo na hora certa. Então acho que essa troca entre os dois vai ser fundamental. Lembrando, times brasileiros que vieram atrás do Filipinho: Fluminense, Botafogo, Grêmio, Red Bull Bragantino. Eu fiz uma tabela comparando os números do Filipinho com alguns dos números desses volantes. Alguns tiveram uma minutagem muito maior que o Filipinho, mas mesmo assim o Filipinho ele consegue se posicionar como um dos grandes cães de guarda que a gente tem aí no futebol brasileiro, pelo menos com comparação a esses times que podemos dizer, assim como o Atlético, na minha visão, estão na classe média do futebol brasileiro. Então vamos lá. Eu peguei os primeiros volantes dessas equipes que demonstraram algum interesse no Filipinho e, obviamente, fui comparar com o Filipinho para a gente entender por que essas equipes estão interessadas no Filipinho. Será que outros volantes de Série A que a gente enxerga com olhos muito melhores entregam mais ou menos que o Filipinho? Então vamos dar uma olhada. Eu acho que tem duas estatísticas que me chamam muito a atenção que o Filipinho ele ganha de poucos concorrentes, que é tanto a questão de ações com a bola, ou seja, o Filipinho é um jogador que participa menos do jogo, e passes no campo do adversário. Que aí você tem realmente o Filipinho com uma diferença considerável em relação aos seus concorrentes. E aí a gente entra na esfera Filipinho. E a gente sabe que o Filipinho, se tem um calcanhar de Aquiles no seu jogo, é a capacidade de construção. Mas entrando num fator tático que o Atlético vai ter ao longo da campanha na Série A, o Filipinho vai fazer parte de um time que provavelmente vai optar por um jogo de transição. Então, vai ficar menos com a bola. Essa exigência do comportamento do Filipinho com a bola vai ser menor. E aí entra o cenário que o Filipinho acaba se destacando mais, que é a questão, por exemplo, das ações defensivas. Cortes, desarmes, bloqueios, rebatidas. O Filipinho ele perde apenas para 3 jogadores, que é o caso do Vila Sante, é o caso do Gabriel Rufi Rufi, e eu botei o Lucas Sacha ali também, porque é uma comparação natural que a gente precisa fazer. De Dodi, Cuejar, Alan, Newton, Bernal, Otávio
E o Fabinho do Bragantino, o Filipinho está acima com uma boa média, quase ali do mesmo número que o Gabriel Rufi, então só perderia para o Lucas Sacha e para o Vila Sante. Mas aí a gente entra numa questão. O Filipinho, ele tem uma média de minutagem menor que esses jogadores. Então é natural que esses jogadores eles tenham uma capacidade maior de ter esses números inflados. E se você comparar, por exemplo, a um Dude, a um Gabriel, a um Alan, que são jogadores que tiveram também uma minutagem maior que o Filipinho consegue superar. Quando a gente entra em questão de porcentagem, aí o Filipinho ele mostra que, por exemplo, em questões de duelos, ninguém é melhor que o Filipinho de todos esses clubes que a gente trouxe. Inclusive, nem o Lucas Sacha. Nem o Lucas Sacha é melhor que o Filipinho. Então, assim, o Lucas Sacha, o Gabriel e o Vila Sante podem ganhar mais duelos, mas proporcionalmente o Filipinho é melhor. Por isso que eu falo, é um dos melhores desarmadores do futebol brasileiro. Aí a gente entra numa questão dos duelos aéreos. O Filipinho ele perde para uma galera ali. Perde para o Vila Sante, perde para o Newton, enfim. Mas tem um fator. A gente sempre fala aqui. Um bom setor é um setor onde a gente tem um compensando o cenário que o outro não vai tão bem. Então, por exemplo, no duelo aéreo, a gente tem o Portija, que tem uma média de 65%, no Tajeres, que só perde pro Otávio. Então você tem a capacidade de desarme do Filipinho, que ninguém ultrapassa ele. Você tem a capacidade de jogo pelo alto do Portija, que só um ultrapassa ele. E se a gente for pegar a capacidade de ações com bola do Zapelli, é melhor que de todo mundo. Então olha como você tem um encaixe. O Portija é um jogador que joga um pouquinho mais à frente, mais alto, mais físico, de mais imposição. O Filipinho sendo o cara do desarme, o cara do duelo individual. O Portija é um pouquinho mais posicional, mais inteligente. E o Zapelli sendo o cara da construção. Eu sei que o torcedor ele fica muito ansioso por reforços nessa época do ano e fica muito ansioso para dar o tão sonhado passo à frente, né? Ai, não, a gente precisa mudar de patamar. Mas eu acho que a mudança de patamar ela não pode nos tampar os olhos de cenários que dentro do clube a gente pode desfrutar de uma melhor maneira possível. E eu acho que o Filipinho é um jogador que a gente ainda tem capacidade de consertar algumas questões, potencializar ele em outras e dentro de um jogo de transição fazer com que o Filipinho seja esse desarmador de muita qualidade por Atlético roubar e acelerar o jogo, roubar e acelerar o jogo e ele vai ter Portija e Zapelli do lado dele. Então a exigência de construção que a gente tem do Filipinho acaba sendo menor. Mas a gente passa a ter um Filipinho que vai ter essa função do desarme sendo potencializada, porque ele precisa recuperar essa bola o mais rápido possível para dar para os jogadores tecnicamente à frente. Então eu acho que com cada um no seu quadrado, com cada um no seu lugarzinho, a gente tem claramente um jogador ali, um cenário de um atleta ali, que, pô, sério mesmo, se o Odair estiver disposto a abraçar o Filipinho, eu não sei se a gente precisa ir no mercado atrás desse primeiro volante. Óbvio, podendo qualificar o elenco, sempre é legal. O Lucas Sacha, acho que entrega um pouquinho mais de poder de construção. Entrega um pouquinho menos poder de desarme. E aí a gente tem que ser muito seletivo para entender quem realmente vale a pena o Atlético fazer um investimento no mercado da bola. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço. É nóis.